Abracadabra, um vilão do Flash do século 64. Nesse vídeo eu gostaria de debater um pouco com vocês sobre esse vilão, e eu agradeceria se você ficasse nesse vídeo porque é bem interessante. Quando envolve futuro é muito bom, então bora lá. E aí meus velocistas, vamos falar sobre o Abracadabra, Citizen Abra ou Philip. Nasceu no século 64 ou 63, crescendo onde já seria 64. Em algum momento de sua vida ele se aprimorou e injetou nanotecnologia em todo o seu corpo. Aliás, toda tecnologia avançada o suficiente é distinguível de magia. Ele então acabou se tornando um criminoso do tempo, inteligente, calmo, modesto, mas um criminoso. O Abracadabra do Arrowverse não temos muitas informações abertas, entende? Isso é bem legal até, é como o Flash original, fica no ar, tá ligado? Fica no ar como foi o X, como foi o Y. Mas então, em algum momento de sua vida, ele viajou para o século 21 e acabou encontrando com o Velocista Escarlate. E aí eu já tenho uma forte opinião. O Abracadabra, não sendo um velocista e sendo muito do futuro, toda vez que ele viaja no tempo, mesmo que ele programe o período que ele queira chegar, nem sempre vai para o exato período que ele queria. Nisso, sem sombra de dúvidas, ele pode ter tido um conflito com o Flash original, o que para mim corresponde a esse suposto fato que eu falei sobre a viagem no tempo dele e a frase que ele nos fala, que no 2017 em que ele estava lá no ciclo de Savitar, o Flash estava mais jovem do que ele lembrava, um traje diferente, um pouco inexperiente. No primeiro conflito do Abra e o Flash, isso deixou o vilão com muita raiva. Teoricamente, esse conflito nasceu em uma má interpretação. Vai que o Abracadabra estava roubando para algo do bem ou para ajudar outros. E o Flash, sendo o Flash original, pródigo, rápido, acabou detendo ele sem acreditar nele e nem deixando-o falar. A partir disso, Philip começou a estudar a vida do Flash, descobriu sua identidade e antes de confrontar o Flash novamente, ele já havia conhecido o Savitar. Depois do primeiro conflito com o Flash original, a próxima luta dele já seria com o Flash alternativo, criado pelo Reverso. E aqui no canal tem dois vídeos bem interessantes caso você queira ver que envolve o Abracadabra. Como sendo bem do futuro, descobrir coisas muito passadas para ele não era um problema. Então descobrir quem era o Flash, seus feitos e seus vilões foi fácil demais. Isso sobre o Savitar corresponde ao que eu falei, que sempre que ele viaja e interage com o tempo, ele para em qualquer período que ele escolhe, mas dificilmente é o mesmo. Com ele sendo séculos à frente, esse futuro fica bem estável, que lá em dias para ele se passam meses e até anos lá no passado. Então ele foi para 2017 e aquele Flash criado pelo Reverso, que nasceu em 2014, pro Abracadabra é como se fosse o Flash original. Mesma coisa pro Flash Reverso, quando ele viajou para o passado para descobrir de qual época do tempo o Flash veio. Ele viu que em 2016 havia um Flash de boa, só que curiosamente ele não tinha mãe e a perdeu pelo próprio Flash Reverso. Então ele ficou, o Flash existe quase desde o século 20. Ele ainda não sabia que o Flash veio originalmente da explosão do acelerador de partículas em 2020. Resumindo então, toda vez que um vilão do futuro interage com o Flash alternativo, já o conhecendo ou nem muito, é porque ele já teve uma primeira rivalidade original, que pra ele, aquele Flash antes de 2020 é o próprio Flash mais jovem, tá ligado? Um traje mais escuro, mais antigo, mais novo, não tão forte, não tão experiente. Nesses processos de viagem no tempo do Abracadabra, eventualmente ele ficou preso no passado como Yobart Town e roubava tecnologias para lhe ajudar a retornar ao seu tempo. Ele interage com várias terras, vários períodos do tempo, até ele ser executado na Terra 19. Ele foi pego pelos coletores e não revelou ao Flash quem era o Savitar, apesar que ele até queria pelo resto de bom senso que havia dentro dele, mas o lado vilão o consumiu mais. Retornando após a morte, agora na Terra Prime, vindo de um outro universo e tendo memórias de sua vida na pré-crise, descobrindo que ele tinha uma família na pré-crise. Eventualmente, não sei o que aconteceu, o cara tirou umas férias de seu tempo natal para construir uma família no século 21, mas enfim, na Terra Prime agora, essa sua família não existia mais. E como ele viu que o Flash não desapareceu em mais nenhuma crise, viu que a crise de 2024 já ocorreu em 2019 e o Flash está ali vivo nesse novo multiverso, ele presumiu que era culpa do Flash da sua família não existir mais. Tendo depois então os últimos conflitos com esse Flash, ocorre um bom diálogo dos dois, o Barry relembrando a bondade que o Abracadabra ainda tinha dentro dele. O Barry fala que sabe como é perder alguém, já perdeu demais, que nada traria os importantes na sua vida de volta, nenhuma viagem no tempo pode consertar isso. Então ele salva o Flash, salva a cidade da bomba e morre pela força da força, a Alexa. Essa então, pessoal, é a trajetória do Abracadabra no Arrowverse. A resposta é sim, pode e deve ser sim. Antes do encontro no episódio Abracadabra,
Abracadabra lá na terceira temporada, ele já deve ter tido uns 2, 3 confrontos com outras versões do Flash. Flash original e /O o Flash do ciclo que perde a Iris. E o Savitar, mas que também sim, havia bondade dentro dele apesar de seus crimes temporais. Ele construiu uma família, foi convertido e não se sabe o que lhe fez voltar à vida de vilão. Talvez era um outro ele, uma outra versão dele que ficou presa no passado e construiu uma vida ali mesmo com o conhecimento avançado que ele tinha. E o Abracadabra pós-crise estava tendo lembranças disso. E esse era o vilão mágico nanotecnológico de 4.300 anos no futuro. Muito obrigado por assistir até aqui, até a próxima e fui!